E boa noite. Aí no Brasil ainda tá cedo, né? Boa Aqui já tá noite. um pouco mais Aí já, avançado. já é quase que dia 19, né? Quando acabar já é outro dia. Quando acabar a live já é outro dia. É. É, pronto. Obrigada por ter aceitado o meu convite, Eu que embarcando agradeço. sempre nas minhas aventuras. É uma honra. Esses desafios são uma honra, Né? né? E vamos falar, né? Pois é. E um tema que eu fiquei pensando que a gente ia falar, né? E sentimentos e emoções. É Sentimentos e verdade. emoções. Numa época em que tá tudo à flor da pele, né? Todos os Uhum. sentimentos e emoções à flor da pele. Então, fiquei pensando no que falar. Dá pra gente começar a falar até desde a gravidez, né? Mas aí seria muito. Aí a gente ia ficar aqui até amanhã, né? Aí a gente usa todo o Aí, dia 19, vamos virar aí à noite, ó, fazer vigília. é, pois é, ia fazer. Oi, Virgínia! Íamos ver. Então, é, pois é, e assunto demais. Assunto intenso, pois é, muito conteúdo realmente. Porque, assim, a mãe bem vai fluir, vai fluir a emoção, os sentimentos, né? E Sim. conversando agora à tarde, que não ia ser, esse ponto não ia nem ser o que a gente ia falar, né? Mas eu acho que, tenho certeza, né? Deus falou comigo de falar exatamente uma coisa que Deus já tinha falado com você, né? E a Uhum. gente vê como Deus é lindo. No momento, né? O bebê nasceu, começamos um processo de amamentação. E a mãe, Uhum. quando começa, a mãe vem lá da gestação, tem que amamentar, tem que amamentar, Bem, tem que amamentar. É, tem que amamentar. uhum. E aí, o que acontece? Chega no momento de amamentação, que também não é uma coisa fácil. A mãe não consegue amamentar, né? E aí, o que a Uhum. mãe se sente? Culpada. Esse Uhum. sentimento de culpa que Deus botou no meu coração de falar, e também já tinha falado contigo, né? Sim. E como é difícil, né? Uhum. E o que a psicologia diz sobre isso? A culpa que a mãe sente em não poder amamentar. Uhum. Então, na verdade, como você falou, isso já vem desde a da gestação, né? Porque a gestação, ela é um momento cheio de questionamentos, né? De muitas emoções, como a gente está aqui falando, muitos sentimentos aflorados, muitas emoções intensas. Vamos falar daquelas que têm um desenvolvimento natural desse período de gestação, sem nenhuma intercorrência, né? E isso por si só já mexe bastante por ser algo que vai assim inconscientemente além das nossas estruturas, capacidades cognitivas, intelectuais, de absorver e entender tudo isso, né? Porque é algo divino, Uhum, simplesmente isso, divino. Então, nos sentimos muitas das vezes mulheres, né, mães impotentes, ao mesmo tempo sendo capaz de gerar um ser, uma vida ali. Então essas oscilações são muito comuns, né? Ora você está se sentindo linda, maravilhosa, poderosa. A gente estava uhum, aqui começando uhum. falando do batom, né? Iniciamos a live É, falando da questão da aparência. Então a mulher, a mãe se sente linda, maravilhosa. Eu estou gerando, né? Tem um ser dentro de mim, mas ao mesmo tempo vem os outros uhum, receios, né? Como é que vai ser? Será que eu vou conseguir dar conta? Aí vem essas perguntas. Será que eu vou ser capaz, né? Como é que eu vou cuidar? Como é que eu vou lidar com todas as minhas demandas, minha rotina, as minhas responsabilidades que já existem? Agora, mais um ser que depende de mim, né? uhum, Que necessita do meu amparo, do meu auxílio, do meu amor, do meu cuidado.
Então, a mãe, a mulher fica aí, né, com essas variações de humor, né, que chega a entrar, às vezes, num quadro, sim, de variações de humor, de oscilações, né? Uma hora ela está muito bem, outra hora, de repente, pode acontecer, porque há essas mudanças hormonais, né? A gente está falando aí de questões de Uhum. neurotransmissores, né? Algo a nível neurológico, cerebral mesmo. Então, é comum de percebermos essa culpa que você colocou, né, Elga, assim, de Uhum. da mãe se ver, né, culpada por não, às vezes, conseguir amamentar, né? E aí é interessante pensar sobre isso, porque eu fiquei pensando quando você trouxe essas propostas, Elga, sobre essa culpa, né? E aí eu fiquei assim, como pode, né? Vamos pensar um pouco. A mulher, ela está ali gerando, passou, né, os 9 meses gerando, e aí, será que de repente essa gestação por si só ela já não mostra, né, que há uma possibilidade de uma amamentação, de fazer uma Uhum. alimentação natural, uma vez que ela já pode ser capaz de gerar, né? Será que gerar um filho seria algo menor se pudéssemos comparar, né, a geração desse ser, desse feto, com uma alimentação, de ser capaz de amamentar, entende? Então, assim, Uhum. amamentar é algo tão superior a uma gestação, né? Eu seria capaz, a mãe seria capaz de gerar, mas não seria capaz de amamentar, né? Eu vim com essa pergunta, fica aí essa pergunta para vocês. E aí, em meio a isso, eu fiquei pensando sobre a questão da culpa, que é algo que é inerente mesmo ao ser humano, né? E a mãe, ela traz essa culpa, né, de não conseguir às vezes amamentar por conta da menina fragilizada, da menina. E aí tem estudos, teorias que mostram a questão dos traumas dessa mãe lá na infância. Então, o Uhum. não conseguir amamentar, e essa culpa especificamente falando, sobre o não amamentar está muito ligado a uma culpa que ela carrega inconscientemente, tá, gente? Isso não é algo voluntário, não, é completamente inconsciente dessa menina da infância, né? Uhum. Situações traumáticas, vivências traumáticas lá na história dessa menina mãe, né, dessa mulher aí, dessa menina lá da infância, menina infância, que ela carrega. E aí, com isso, vem uma série, uma avalanche de sentimentos e emoções que só vão, né, corroborar para ou não a amamentação, né? A Uhum. frustração, a incapacidade, né? Pensamentos que vão sendo criados, na verdade, por ela mesma, em virtude desses traumas dessa menina, essa menina interior, né? Chamamos de menina interior. E essa culpa vai gerando um sentimento de incapacidade, de impossibilidade, de menos-valia, né? Mexendo com essa autoestima, com essa Uhum. autoconfiança, o que só vai fortalecendo cada vez mais esse sentimento de impossibilidade, né? Esse Uhum. sentimento de não ser possível amamentar e aumentando, deixando essa culpa é, mais forte, né? O que gera uma dor, um sofrimento quase, né? Que é algo assim no nível de algo insuportável para algumas, né? Isso é muito Pois é. complicado. Mas só que as mães têm que entender que às vezes acontece. Eu não consegui amamentar e eu Sim, amamentei meu filho 10 dias. sim, E a mãe não pode se sentir menos mãe porque não vai sim, amamentar, né? sim, No meu caso, meu filho acordava de hora em hora e foi um monte de acontecimentos que com 10 dias eu já não tinha mais leite, entendeu? sim, Então, assim, não, a gente não sim, pode a mãe
esse sentimento e se sentir menos mãe, porque não aumentou a culpa, vamos lá tratar a culpa, né? Isso aí, ela não vai se tornar menos mãe por não poder amamentar, por não conseguir alimentar essa criança, né, amamentar ela. E isso é uma coisa que a gente precisa desconstruir. Na verdade, é um processo de desconstrução dessa ideia que algumas mães às vezes constroem, né? Que por conta, como eu falei, muitas das vezes de um trauma vivenciado na infância dessa menina mãe, essa menina interior. Então é preciso desconstruir essa ideia, né, dela ser uma pessoa perversa. Muitas das vezes entra até nesse quadro, né, dela se ver como uma pessoa má. Eu sou má, eu não sou uma boa mãe. E aí vai vindo essa frustração, né? Eu não sou uma boa mãe, eu não fui capaz de amamentar meu filho. E aí é que entra essa dor, como eu falei, né? O sofrimento, a dor de não amamentar. E é preciso desconstruir essa ideia, porque a missão maior está ali nas mãos dela, que é ter gerado esse filho, né? Estar com esse filho nos braços e poder dar continuidade a essa formação, a participar desse processo de desenvolvimento, de educação, de estar nesse vínculo, né, afetivo, de um laço afetivo com essa criança, com esse ser que está ali e que ela gerou, né? Ela gerou. Então não é a amamentação o fim. O fim dessa história. Não amamentar não é o fim. Então, não é necessário buscar por ajuda. Né? Quando quando a mãe não consegue fazer isso por alguma razão, porque existem N motivos, né? Existem as questões também biológicas ali, né? Patológicas, enfim. É preciso investigar, e aí por isso cabe também procurar por uma ajuda de um profissional especializado para avaliar, para investigar, para apoiar, para estar ao lado e dar todo o suporte, toda a orientação que for necessária, né, para ela poder ter uma vida de qualidade com essa criança, com esse ser que está ali. Ela, né, enfim, precisa estar bem. Pois é, precisa estar bem, né? E tem coisas que também são inexplicáveis. Acontece, por exemplo, eu na minha gestação falei, vou amamentar. E eu tô assim, eu não tinha mamadeira, não tinha nada, porque eu falei, vou amamentar. Chegou na hora, foi um desespero. Entendeu? Mas eu acho que a mensagem que a gente quer passar para as mães é, não se culpem, tá? Aconteceu, e pode acontecer, tá? Vamos lá, não se sintam culpadas por isso. Sim, porque isso vai gerando e todo o sentimento que a mãe tem passa para o bebê. Né? Sim, essa culpa, na verdade, ela vai contribuir para passar algo ruim, como você acabou de dizer aí, Elga. Já existe algo ruim, né, que a mãe está sentindo por não conseguir fazer isso. Então, por isso que eu falei que é preciso procurar ajuda para ela desconstruir essa ideia, né, ser apoiada, ajudada nesse sofrimento que ela está vivenciando. E ela se manter assim, isso é ruim para ela e para a criança. Né? A criança faz toda uma leitura das expressões dessa mãe, desse comportamento dessa mãe. Né? Além dessa substância, aí você também pode dizer muito melhor do que eu, a questão disso ser alterado por questões dos neurotransmissores, né? Muito provavelmente há um nível, uma desregulação aí dos hormônios, né? O cortisol, por exemplo, né? Se ela está se sentindo culpada, a possibilidade dela estar num nível de estresse alto. E aí alterações de hormônios, né? Tem hormônios aí desregulados, muito provavelmente. Então, há uma alteração corporal também. A fala dela fica alterada, o tom de voz, os timbres de voz, as expressões faciais, tudo muda, o corpo todo muda. E o bebê, a criança, ela vai fazer uma leitura disso, mesmo ainda
pequena, mesmo ainda imatura, ali precoce, sendo ali um bebê, ela conhece essa mãe. Ela passou É, 9 meses ali dentro, né? dele, com certeza. Ela conhece essa mãe. É, Então, com é certeza. fundamental que essa mãe esteja bem, né? É, Eu vou falando um é, pouquinho mais à frente sobre a questão do sobre... autocuidado. Isso fala sobre o autocuidado, né? Então a mãe Uhum, precisa ter esse autocuidado em controlar-se, né? Em buscar um equilíbrio mental, um equilíbrio emocional. Como eu falei, a gente sabe, desde a gestação já tem essas alterações, né? São variações e flutuações. Uma hora eu estou ali cheia de alegria, outra hora eu estou cheia de questionamentos, né? Como vai ser? Então, uhum, minimizar isso, deixar isso num plano cada vez mais estável, né? Essas uhum, emoções, sentimentos num plano equilibrado, não tendo essas oscilações, essas variações, né? pois é. A segurança mesmo, né? Segurança é o que o bebê precisa, se sentir seguro. E aí é necessário que se comece pela mãe. Com certeza, pois é. Boa noite, Vera. Uhum. E aí, assim, um turbilhão de emoções, né? Falando da culpa, não aumentar, e agora eu queria falar sobre a ansiedade, né? Então, Uhum. passando mais à frente, né? Digamos que o bebê foi alimentado de leite materno, ou se não, pelo fórmula. Com 6 meses é o momento ideal, não é o que aconteça com todos, da introdução alimentar, né? É o que se espera, a Uhum. recomendação da OMS, então. Mas aí entra a ansiedade da mãe. Às vezes, sem motivo, né? Por que quero começar a dar? Porque quero começar a dar. Então, ontem eu soube de uma bebezinha que com 2 meses a mãe já está dando tudo que ela come, até batata frita para criança de 2 meses. Uhum. Então começa essa ansiedade. Muitas vezes, tem motivo. Tem motivo porque eu vou começar a dar, mas vai começar a dar agora por quê? Né? Nem Uhum. quando volta o trabalho. Existem patologias que são necessárias e uma intervenção, não é disso que a gente está falando, é de uma simples ansiedade. Né? De ansiedade de querer começar e às vezes as mães dizem assim, mas eu tenho que voltar ao trabalho. Pronto, se você vai voltar ao trabalho, você dá o seu leite, você vai congelar. Então, e aí quem for ficar com a criança vai administrar. E se o bebê for bebê de fórmula, vai continuar na fórmula, né? Uhum. Então, uma ansiedade que, deixa eu ver aqui, essa ansiedade pode ser controlada pela mãe? A mãe pode se controlar, como Sim. uma psicologia diz. Aham. Toda ansiedade precisa ser controlada e é possível de ser controlada, né? Nós, por si só, já temos a ansiedade porque ela é produzida. A ansiedade nada mais é do que hormônios, né? Conjuntos aí, como eu falei, dos hormônios. Então, tem ali algumas, né? O cortisol, a adrenalina, a dopamina, tem tudo ali, né, que precisa estar num ajuste, num pleno funcionamento, tudo no nível, né, esperado e regulado. E aí, quando algum deles não estão regulados, né, o cortisol, a serotonina, né, que é muito comum também na questão de um período de amamentação, né, de uma pós-gravidez aí por conta às vezes aparecem quadros depressivos, né, ansiedades e quadros depressivos no pós-partos. Então, isso precisa estar sendo controlado e é possível ser controlado. Né, quando percebido que tem algo que não está bom, né, quando fala, igual você comentou, né, esse tema aqui da questão da ansiedade, para introduzir um alimento ainda precoce, fora ainda do tempo Uhum, recomendado. É preciso fazer exatamente essa pergunta que você colocou aí, né, Elga? Para quê? Né? Para que eu quero fazer essa introdução alimentar nesse momento? E é muito comum, né? Eu vejo isso e você muito provavelmente vê aí bem mais a questão do retorno, né? Retorno ao trabalho, o encerramento
do período de licença maternidade, enfim, e pode existir inúmeras outras questões que fazem com que essa mãe anseie, né, que tenha esse nível de ansiedade aumentada para introduzir essa alimentação, o que só vai gerar problemas, né, para a criança, e aí você pode dizer isso muito melhor, porque está queimando fases, né, então assim... Pulando etapas, tá pulando etapas, né? Pulando etapas, e aí esse organismo, né, ainda não está preparado, esse aparelho aí, né, ainda não está preparado para isso. E aí é preciso controlar essa ansiedade, sim, né? Mais uma vez, volto a dizer, se isso não está sendo possível por ela própria, né, se a família talvez também não esteja conseguindo dar esse suporte, porque é muito importante o apoio da família nesse momento, porque é um momento novo, né? Por mais que a mãe, mesmo não sendo a primeira gestação, o primeiro filho, pode ser que seja uma mãe que esteja aí tendo já um outro filho, mas enfim, a primeira gestação ainda, isso tudo ainda é muito mais intenso, né? Primeiro filho, mas é um conjunto de muitos sentimentos, como a gente falou ainda há pouco, né? É alegria, são os medos do que pode vir a acontecer, né? E se eu não amamentar, se eu não alimentar, se eu não der essa comida, né? Se a criança não comer, né? É muito na cabeça, né? E esses sis vão criando, vão se transformando em monstros, né? Porque vai se alimentando aí essa ansiedade, e que como é que vai ser, e como é que vai ser, e se não comer, né? Mas é acreditar. E eu falo sempre que assim, gente, vamos aguardar, né? Opa! Caiu aqui. Caiu. Vamos aguardar, né? Porque é um ser que também tem as suas vontades, né? Que tem os seus desejos, né? Então, assim, é preciso aguardar. Então, essa mãe também precisa aguardar, né? Não é só a criança, a gente vai chegar aí nessa fase de aguardar também, ou da criança, mas a gente está falando da mãe, então, assim, é esse aguardar, é acreditar que as coisas vão funcionar, que tem o tempo certo, e que esse tempo certo precisa ser esperado, respeitado, né? E que se ela por si só, como eu comecei a dizer, e com o apoio da família, não estiver sendo possível, né, de controlar essa ansiedade, que procure sim um profissional da saúde mental, né, que procure uma ajuda psicológica para poder estar dando esse apoio, para ouvir essa mãe, para reduzir essa ansiedade dela, né, fazer aí um suporte, dar um espaço para ela ser ouvida, ser escutada, né? Porque é fundamental, né? Poder falar dessas angústias, falar desses medos, falar desses receios, né? Dessa ansiedade que faz ela querer talvez se antecipar, querer de forma precoce, como você colocou aí um exemplo, antecipar de forma precoce essa alimentação. Mas também temos a nossa rede de apoio, né? Mas também temos as palpiteiras, as vizinhas que falam, você não vai fazer? Ah, e o vizinho, o filho do vizinho fez, ó, meu filho fez assim, você não vai fazer? E aí a mãe já tá assim, ainda fica mais embaralhada com todos os palpites que vêm lá, né? Os avós às vezes têm aquelas opiniões, ai, mas na sua época você começou assim. Na minha época, eu como introdução alimentar começava com suco, um suco de laranja, e hoje em dia já há muitos anos, já tem 41 anos, né? Então assim, os estudos vêm demonstrando a cada ano, né? Vem se atualizando. Sim. E já não é mais assim, né? Então, às vezes a mãe, eu falo que o melhor item do enxoval é a informação. A mãe está segura, né? Porque quando a mãe está segura, a Jenny está aqui, e eu vi um post que ela fez do filho dela comendo agrião, do Levi, e ela botou assim, tá vendo? Mãe e sogra, tá vendo? Ela quis dizer, eu me posicionei, tá? E hoje olha como é que meu filho tá. Entendeu? Sim. Então é isso aí, entendeu? É isso aí mesmo.
Sim, é confiar, né? A questão de confiar aí no seu taco, né? Como dizem o ditado É, aí fora, confiar no seu taco. Assim, divinamente, como eu coloquei, Deus deu ali a capacidade dessa mãe gerar, né? Então, será que uhum, a alimentação seria algo que ficaria de fora? Será que não seria possível também aguardar esse tempo? Será que essa criança não conseguiria ser alimentada, ter os instintos, porque isso passa por um instinto, né? Isso é instinto, uhum, naturalmente. é, São necessidades básicas. Então, assim, ele vai ficar com fome e não vai querer comer, não vai pedir para comer, né? O velho ditado já diz. Quem não chora não mama. uhum, Então, assim, essa criança, ela em algum momento ela vai dizer, de alguma forma, né, Elga? De alguma forma ela vai é, pedir por comida. é, Ela vai é, pedir por comida. E aí é preciso aguardar, né, trabalhar, aí entra realmente todo o trabalho para poder, né, o trabalho de suporte para controlar essa ansiedade, de aguardar esse tempo, né, aguardar exato. as coisas seguirem um processo natural, seguirem um caminho, um fluxo natural, né? Não se Uhum, antecipando. E o que você falou sobre as palpiteiras, realmente é preciso filtrar, né? Filtrar é, aquilo que eu aí, quero, né? isso aquilo que eu aí, realmente, eu né, acredito, né, daquilo que você. Não, peraí, eu vou dar. A quem eu quero ouvir, né? A quem eu quero isso aí. escutar, a quem eu quero dar crédito, né? E a quem Uhum. eu quero dar crédito. Então, é preciso fazer esse filtro. Né? Então, viu? Ela até escreveu aí. Isso é confiança na escolha e seguir firme e forte. Isso aí, foi isso que ela fez e vai ser Isso. muito bonitinho lá marcando a mãe e a sogra e o filho dela É, comendo lindamente, com todo prazer, um agrião. sim, Lindo, isso né? aí. Muito lindo. Então, Aham. como cada fase tem os seus sentimentos, né? Então, É. vamos agora pular e vamos imaginar que a mãe esperou bonitinho os seus 6 meses do bebê. E Uhum. aí, o que a mãe acha? 6 meses, a criança completou, o bebê completou 6 meses. E vai sentar ele lá e ela cria a expectativa, né? Que o Aham. bebê vai olhar aquela comida, vai comer tudo, raspar o prato, e ainda, do jeito que está hoje, a tecnologia ainda vai sorrir para fora. E o que pode acontecer no primeiro momento? O bebê não comer. Uhum. E o bebê não come o primeiro dia, não come o segundo dia, e eu vou falar isso por quê? E a mãe entra em pânico. E aí gera. Foi com a expectativa lá em cima, né? Que o bebê ia Uhum. comer tudo. Aí foi. A mãe tá frustrada, a mãe tá angustiada, causou toda aquela expressão do rosto, né? E o que o bebê pensa? Ah, isso não tá sendo bom para minha mãe. Então eu não quero esse momento, eu realmente não quero isso aí. E aí ele vai recusar, vai recusar, vai recusar. E por que o Uhum. bebê recusa nos primeiros momentos? O bebê pode comer, também como o bebê pode não comer. Simples Uhum. assim, porque ele não sabe. Né? O bebê vem de meses, ou de 4, ou de 5, ou de 6 meses, sendo amamentado pelo leite, ou leite de forma, ou leite materno. E de um momento para outro, a mãe senta ele num lugar, bota uma coisa na frente dele, quer que ele abra a boca, e ele fala: o que é isso? Então ele não sabe. A introdução Uhum. alimentar é um momento de aprender, né? Em que a gente vai Uhum. ensinar para a criança. O bebê aprende por imitação. Então, o que eu falo com as mães? Você vai sentar na frente dele junto com ele, conversando com ele. Coma junto, coma do seu, bota na frente. Os primeiros dias, ele vai pegar, vai passar na cabeça, vai amassar, vai jogar no chão, tudo menos comer. Pode ser que coma, os mais gulosos comem muito até. Mas, quando a gente vai com essa expectativa lá em cima e não acontece, é que é. E aí isso vai virando uma bola de neve, porque a mãe fica lá. Já vi mãe quase se ajoelhar no chão e falar para a criança: come, se pode comer, abre a boca. Como se comer se resumisse a só engolir. Não é, né? É um aprendizado. Sim, isso aí. E, e aí a pergunta que eu queria te fazer é assim: se a mãe for com essa menos expectativa, o sentimento pode ser diferente?
Sim, com certeza. Pode reduzir talvez esse tempo de aprendizado aí, assim, ele pode aprender de uma forma mais tranquila, mais suave, mais rápida, né? É, e isso ser menos impactante para ele, né? Então, quanto Uhum, menos expectativa, quanto mais natural possível uhum, for esse processo, de uma forma. E aí, quando você estava falando, Elga, me veio uma ideia aqui, algo, né, que é muito importante nesse processo, quando você falou da mãe sentar junto, da mãe fazer ali a refeição junto com ele, mostrando a ele, né, nessa questão do aprendizado, é a empatia. Né, como você mesmo falou, a criança veio de um processo natural, né, dentro do tempo esperado, de 6 meses de amamentação. Imagina, né? Então vamos aí usar da empatia. 6 meses o bebê ali no seio materno. E aí, de repente, não é mais o seio materno. De repente começa, não que não seja, mas reduz isso, vai reduzindo. Então entram novos objetos. Né? Entra uma colher, entra uma uhum. textura diferente, entra um cheiro diferente, um prato, e já não é mais sentadinho, às vezes no colo da mãe, já é em outro local, enfim. Então tem todo um conjunto de coisas novas. Então, quer dizer, Uhum. outro aprendizado, outro É outra processo, coisa. né? Uhum. Outro aprendizado. Então, é necessário trabalhar a paciência, né? Eu Trabalhar falo, a empatia, trabalhar a empatia, trabalhar a paciência, trabalhar o autocontrole dessas emoções, né? E aí uhum, é preciso fazer. É aí que eu ia dizer sobre o autocuidado, é dessa mãe estar se cuidando, porque se até aqui, vamos considerar que até aí tudo ocorreu bem, que ela conseguiu fazer uhum, todo esse uhum, processo de amamentação durante o período aí estimado, né, esperado, e aí de repente agora, né, começar a falhar, começar a coisa a não fluir, né, tão bem como tu estava, então volte-se para si, né? Olhe um pouco para si, que a mãe possa ter esse autocuidado e se olhar o que eu estou esperando, né? O que eu estou esperando com esse novo processo? Será que eu estou uhum, preparada? Eu acho que é uma boa pergunta para se fazer, né? Será que eu estou uhum. preparada? Eu, mãe, estou preparada para esse novo processo? Porque pode ser que a criança esteja, mas vai depender dela também, né? É preciso pensar que são dois seres, é uma mãe e um bebê, e que ainda existe aí sim uma simbiose, né? Essa simbiose e, né, ainda é muito forte nessa relação e ela perpetua até os 7 anos, né? Há teorias que mostram que vão até os 7 anos. Então é importante a mãe se perguntar: eu estou bem, né, para Uhum. fazer iniciar esse novo processo? O que eu estou precisando para fazer com que esse processo seja um processo tranquilo, que Sim. seja um processo Prazeroso. prazeroso Prazeroso. Prazeroso para e os dois, tanto para a mãe os quanto para o bebê, dois, né? E exatamente. o que eu falo é, introdução alimentar é paciência e persistência, tá? Você Isso. oferece um alimento, uma mão, o bebê não quis, não é ele não gostou, não é isso. Ele não conhece, entendeu? Em Uhum. outro momento vai se oferecer de novo, entendeu? Sim. O que eu vejo as mães dizendo, Ih, meu filho não gostou, não oferece mais. Não, ele não conhece, não conhece. Então a gente vai ofertar de novo. É. Então, o momento da introdução alimentar, o que que é? Ainda não houve tempo suficiente para dizer se gostou, se não gostou, né? Ele ainda nem experimentou direito. Pois é, e nem experimentou. Mas introdução alimentar é paciência e persistência. E Isso a aí. construção de um hábito é muito mais fácil do que depois mudar. Porque eu vejo Sim. mães com crianças de 2, 3, 4 que ainda não comem, e aí já é mais difícil. Então a introdução Uhum. alimentar é muito importante, muito, porque é desde pequenininho, já vem construindo aquele hábito de comer saudável. O Levi comendo brócolis, comendo agrião, ele come morango, ele come beterraba com a mão, porque ele foi ensinado, né? E Uhum. aí, com isso, de tanto as mães me escreverem, me ajuda, por favor, eu vejo o desespero das mães, né?
eu resolvi fazer um workshop, né, sobre introdução alimentar humanizada, Ótimo, e muito é bom. gratuito, é online, né? Hoje em dia, a vida, o novo tempo, né? Não o novo tempo, uma palavra. É o novo, né? Nós estamos no novo e o novo é online. Então eu vou fazer online em que eu É o novo. possa. É, é o novo normal, é o novo normal. O novo normal online. Mas eu já dizia antes da pandemia que o mundo é online, né? O mundo é online. Ah, Então agora mais ainda. é, Então eu vou fazer esse workshop para tirar as dúvidas das mães, porque às vezes são coisas simples, né? Se as mães entenderem que o começo, a importância da introdução alimentar, bem feita, vai gerar frutos até nas outras gerações, e sim. ensinar a criança a comer. A criança sabe comer. Ah, muito bem, você escreveu. A criança Uhum. sabe comer, a gente só tem que deixar de explorar. Né? Deixar de explorar, deixar ele tocar. Aguardar o tempo dele, né? Aguardar o tempo dele. Exatamente. Cada um tem o seu tempo, cada criança tem o Sim, seu tempo. E na sim. introdução alimentar é conhecer cor, sabor, textura, temperatura dos alimentos, né? É diferente da gente colocar, igual era na minha época, uma sopa passada misturada. Primeiro, É. a criança não vai aprender. Ela pode comer, pode estar nutrida, mas ela não vai aprender. Por quê? É tudo junto. Ela não consegue saber qual alimento tem ali. E Diferenciar, né? uma, Não dá para exatamente. diferenciar. Uhum. E uma outra questão ainda é que se alguns alimentos o bebê tiver alergia, você não vai conseguir identificar. Porque ele está comendo Sim, tudo junto, entendeu? sim, sim. É, Então, eu espero bem socorrer as mães que me escrevem diariamente, né? É o link, o Gustavo até escrevendo, o link da inscrição está na bio da minha página, né? aham, E quem estiver assistindo a live, tiver amigas também, né? Aí já falo até as amigas que estão grávidas, porque isso aí. a formação do paladar é por volta na gestação ainda, por volta da 14ª, 16ª semana. Através do Uhum. líquido amniótico, o bebê já começa a sentir o paladar. Já Que começa a lindo. sentir o sabor, né? O sabor. Ah, é tudo Já começa a perfeito, sentir. né? É uma Deus faz máquina tudo perfeito, né? Deus faz extraordinária. tudo Deus perfeito. é lindo, 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 lindo. Eu estava lendo um estudo esses dias que eles fizeram um estudo com as mães e que algumas deram alguns alimentos na gestação e outros não. Quando chegou na introdução alimentar, as mães que já tinham comido aquele alimento, as crianças não sentiram, já Ajude conheciam. ali também. Olha que lindo, né? Então, por É, isso que eu tenho feito história, convidando as grávidas para elas já entenderem a importância da introdução alimentar, né? A partir delas. Então é sim, muito importante. sim, isso A mesmo. Virgínia também. Virgínia tem dois netinhos. É, e assim, a questão da autocompaixão, né? Porque, como você está dizendo, Elga, a criança precisa de um tempo para Uhum, experimentar, um tempo para aprender, um tempo para ela se adaptar, né? Para ela se acomodar nesse novo espaço, nessa nossa nova oferta, né? São ofertas novas, então tem muita coisa acontecendo junto ali ao mesmo tempo, muita coisa, muita novidade. Então, que a mãe possa também usar de autocompaixão, né? uhum, Autocompaixão, para não ficar se punindo, se uhum, culpabilizando. Ai, meu filho não aceitou, e como é que vai ser? Ele não vai uhum. comer, né? Aí É, entra naquela cadeia de sofrimentos. é, Não, meu é. filho não vai comer, e aí vem aquele desespero, vai dando toda aquela aflição, aquela angústia. Então, usem da autocompaixão, né? Consigo mesmo. Não, Uhum. peraí. Meu filho se alimentou bem até agora, tudo ocorreu bem até agora, então eu vou continuar respeitando, que aí entra o respeito também, né? Por esse outro ser que é pequenininho e que vai aprender, né? Tem o tempo dele, então Vai assim, aprender, vai aprender. respeite também o tempo dele, né? Aguarde também, É, confie, né? Confie, porque se até ali tudo deu certo, tudo foi é. bem, vai Uhum. continuar dando certo, né? Vai continuar Vai dando tudo acontecendo. bem. E as mães perguntam, uma outra questão se na introdução alimentar a criança não está comendo, o meu filho está desnutrido? Não. Porque até 1 ano de idade, a principal fonte de nutrientes do bebê é o leite materno.
Então, de 6 meses até 1 ano, a criança mama mais e come menos. Com 1 ano, ele já está apto, né, para comer com a família, a comida da família. Então, o que acontece? Aí ele vai começar a comer mais e mamar menos. Mas até 1 ano de idade, que é a fase do bebê conhecer, a principal fonte dos nutrientes é o leite materno. Então, seu filho não vai estar desnutrido. Não vai estar. Isso aí. Não vai estar. É tudo muito perfeito, né? Graças a Deus. Tudo muito perfeito. E nada de se culpabilizar, porque achar, não, eu sou uma mamá, eu sou não dou conta, né? Não entra nisso, não. E se não tiver tendo recursos, condições de controlar isso sozinha, não se isole, né? Busque por ajuda, porque assim como você, quem está aí assistindo, se conhece alguém, muitas outras também passaram por esse processo. Isso acaba sendo algo comum. E quanto mais a gente puder falar, quanto mais a gente puder ajudar, menos pessoas vão estar sofrendo, né? E aí, busque por ajuda. Não está sozinha. Essa é a mensagem que a gente também quer deixar aqui, não é, Elga? Que vocês não estão sozinhas. Não precisam passar por isso sozinhas, né? Pois é. E às vezes uma só orientação. Muitas mães me escrevem, e eu respondo a todas, né? Mas eu já vejo o nível assim, meu filho não come. Calma, vai acontecer, seu filho vai comer, né? Sim, então vai comer. Sim. Isso aí. Só que, então, em cada fase que a gente, resumindo assim, em cada fase tem a sua emoção, né? Sim. A culpa, a ansiedade, a frustração, e tentar não deixar isso lá. Cada fase é um momento, cada fase é um processo. Isso aí. Trabalhar todas essas emoções para que elas não potencializem, né? Não se potencializem e gerem aí prejuízos para a sua própria vida, para a vida do seu bebê, para essa relação, né? Que precisa ser uma relação saudável, prazerosa, afetuosa, né? Que isso é o que vai realmente ser a base aí de toda a geração aí do seu filho, toda a longevidade dele, tá bom? Pois é. É isso. E o que eu ia falar da semana que vem é porque eu convidei a Jenny, né, para fazer a live, porque ela é mãe de 2, ela é esposa, e ela é linda, ainda por cima tá sempre bonita. Então, assim, e ela fez a introdução alimentar, porque ter tempo não é desculpa, né? Mãe de 2, esposa. Então, eu convidei ela para ela passar a experiência que ela teve e para as mães verem que é possível, né? Perfeito, muito bom. Vai ser joia. Não tá com vergonha, ela deve estar querendo morrer de vermelho agora, mas eu falei para ela que até quinta ela perde a vergonha. Isso. Até lá ela bota a vergonha no bolso. Mas então as mamães que já estão aqui, já de chamar as amigas para o workshop, tá? Sejam bem-vindas, vamos passar por esse processo juntas. Esse processo é um momento de aprendizado e prazeroso para a mãe, para o bebê, momento descontraído, divertido, e assim tem que ser. Isso aí. Informação é bom. Podem até surgir, né, como a gente está aqui falando, dificuldades, e é natural, a gente compreende. E é por isso que a gente está aqui disposta a ajudar, né? Por isso que a gente diz aqui que é possível enfrentar tudo isso, superar tudo isso e que vocês não estão só, né? É isso. Com certeza. Olha, muito obrigada mais uma vez, né? É um prazer, é uma honra muito grande poder participar, poder contribuir, levando alguma informação, esclarecimento, podendo trazer uma palavra de incentivo, né, de encorajamento, dizendo que não estamos sozinhos, vocês não estão sozinhos. Isso é maravilhoso, poder compartilhar algo bom, algo que a gente pode aí crescer, né, ainda mais, cada uma de nós. Pois é. Obrigada. Com certeza, a gente que agradece. Eu vou salvar aqui. Então, tá, meninas? Acompanhe nossos stories, tanto meu quanto da Lucimar, a gente sempre põe dicas diariamente, vamos falando. E
E a gente, Obrigada. eu vou Muito salvar, tá? E vai ficar obrigada. salvo no É um IGTV. prazer, Brenda, compartilhar esse conhecimento. É, pois é. O Gustavo me ensinou a botar no IGTV, eu vou salvar aqui, para Ah, vocês isso verem aí, depois. salve aí, salve aí. Então, um Boa noite. beijo, boa noite para todos. Obrigada. Obrigada, Lucimar. Obrigada aí pela participação de Tchau, todos. Paulo. Mais uma vez, obrigado, Elga. Obrigado a todos Dá- e boa noite. Até a Boa próxima, noite. gente. Até a Beijo. próxima. Tchau. Tchau, Paulo. Tchau. Tchau. Tchau.